Olá! Estamos aqui com vocês para dar seguimento no projeto dos 12 Passos. Passo 4. Fiz um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo. Esse é o passo 4. Eu peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever a minha história. Eu chamo esse passo de confessar. Conte seus pecados uns aos outros. A intenção desse passo não é só os pecados, não. É eu escrever a minha história, tudo que eu lembro, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. O interessante, quando é dependente químico que vai praticar esse passo, que ele escreva antes da droga, antes dos momentos dos primeiros usos de droga. É mais interessante do que escrever no período onde eu comecei a usar droga para frente. Por quê? É uma forma de eu descobrir que antes da droga eu já tinha uma droga de comportamento, eu já tinha uma droga de relacionamento, eu já tinha uma droga de vida. Por isso eu me relacionei com a droga. Ficam com a questão sempre, por que que o indivíduo usa droga? Por que que as pessoas usam droga? Se sabem que droga mata, que droga não presta, que droga é droga. Se relaciona com a droga pessoas com baixa autoestima, falta de amor próprio. Eu não me aceito como sou. Então eu me torno mentiroso, contando histórias que não existem, criando fantasias. Eu sou covarde, tá? Eu quero conseguir as coisas na insistência, dando birra, judiando dos mais fracos, impondo o meu querer. Antes da droga, eu já tinha um relacionamento muito ruim com as pessoas, que não tinha tanto afeto, que não tinha, sabe, até mesmo com meu pai e com minha mãe. Eu era tão insatisfeito, sabe, que eu perguntava para Deus, por que esse pai e por que essa mãe? Tem pai daquele amiguinho meu que tem grana, que o cara tem as coisas, que eles passeiam, que eles viajam. Por que você me pôs nessa família e não naquela? Eu não tinha noção da dimensão de quanto eu era insano. E quando peguei esse papel com essa caneta e comecei a escrever, com a idade que eu tenho, que eu tinha na época e que eu tenho hoje, sabe? Com a consciência de que eu tenho, de que eu tinha na época, quando eu fiz pela primeira vez o meu quarto passo, quando eu pratiquei pela primeira vez o meu quarto passo, olhando com a experiência de hoje, com toda a noção de hoje, eu falava, olha quanto tempo eu perdi acreditando que a minha verdade era absoluta, que aqueles meus pensamentos eram reais, que aquelas coisas que eu pensava, que eu praticava, que eu falava, era verdade absoluta. E eu era um mentiroso, eu mentia tanto que eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Eu vim ter noção da vida real foi após esse inventário moral. Até então eu vivia no mundo da fantasia. O mundo que o drogado, que as pessoas que usam droga, que usam álcool, cria, a realidade daquele mundo é muito diferente da realidade desse mundão de meu Deus. Sabe? Então, é uma forma de eu fazer uma terapia de choque comigo mesmo. Eu não preciso me preocupar se alguém vai ler aquilo que eu estou escrevendo, se aquilo vai continuar sendo meu segredo,
né? Que eu não vou precisar passar vergonha em contar aquelas coisas para os outros. Não, é um momento meu com Deus e a minha história. É muito legal fazer, sabe? No início dá um branco, mas assim que eu começo a desenvolver uma história legal, um passeio de família, eu pescava muito com meu pai quando criança, e eu comecei a lembrar de algumas situações, né? Quando a gente ia pescar, por exemplo, eu tinha que descer do carro para abrir a porteira, porque a gente ia pescar na propriedade de alguma pessoa para chegar até o rio. E ele fazia aquela brincadeira comigo, de acelerar o carro, assim que eu fosse alcançando o carro, depois de ter aberto a porteira. Então me vinha um sentimento ruim, eu me desesperava, me dava medo. E eu fui perceber que aquilo dali era minha insegurança, depois de escrever essas histórias. Então, alucidar, sabe, seria como uma herança que eu ganhei de uma casa, sem saber que eu tinha direito a essa herança, e aí eu vou entrar para dentro dessa casa e vou investigar o que veio dentro da minha herança. Eu começo a acender as luzes, abrir as janelas, descobrir os móveis para poder ver qual a qualidade dos móveis, abrir as gavetas para mim ver se tem mais alguma coisa de valor dentro dessas gavetas. Esse é o inventário, tá? Destemido, sem medo, porque sou eu e a caneta e o papel e Deus, para poder elucidar a minha história, com a consciência, com a competência e com o Deus amoroso que eu venho ter hoje. É um passo lindo, é um passo onde dá um início num processo de vida nova. É uma forma de eu entender o homem velho e começar a criar uma estrutura sólida para construir um homem novo. É muito bacana isso, é muito legal. Então, esse é o quarto passo. Valeu, obrigado.